E tudo certo, e hoje vamos falar de uma animação que praticamente ninguém comentou na época, mas que fazia parte de uma franquia muito famosa. Eu estou falando da animação de Debbie e Lloyd, a animação inspirada no clássico sucesso Debbie e Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, de 1994. Será que essa animação é tão boa quanto o filme? Será que ela representa o legado que o filme deixou? Isso, além de curiosidades, a gente vai ver agora. E depois, como sempre, eu falo a minha opinião. O que foi que eu achei dessa animação? Eu assisti agora. Agora, só para complementar um pouquinho, eu vou falar algumas curiosidades dessa animação. Essa animação, primeiro, é de 1995 a 1996. Ou seja, ela só durou um ano. Podemos dizer assim. Essa animação, é muito importante citar isso, não é uma continuação direta do filme. Só utiliza os mesmos personagens. Aqui, o Debbie e Lloyd, eles são ainda mais estúpidos do que o filme. O que eu acho um tanto arriscado você deixar o personagem ainda mais estúpido, porque ele entra em uma zona muito escrachada, podendo até perder a graça. Já vi isso acontecer com certos personagens famosos. Então eu não gosto muito quando vai por esse caminho. Essa série, por ser um desenho, é claro, ela testa ideias que os filmes nunca ousariam fazer. Para quem não sabe, tem outros filmes do Debbie Lloyd, mas a série animada vai por outros caminhos, como por exemplo, viagens improváveis, vilões caricatos, situações quase surreais, algo que não funcionaria em live action, até porque ficaria absurda demais. Agora sim, eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei dessa animação. Primeiro, essa animação, ela me lembra muito desenhos clássicos como Looney Tunes e Tom e Jerry. Então você vai ver essa pegada nessa animação, mas não necessariamente tem a mesma qualidade do que Looney Tunes e Tom e Jerry. Eu diria que faltou mais ousadia. Por exemplo, no Tom e Jerry tinha muita pancada, umas piadas mais ousadas. E Tom e Jerry me marcou nesse sentido, era muito bom. Eu sou fã do Tom e Jerry até hoje. Agora, o Debbie Lloyd, ele quase chega lá em algumas piadas. Quase, sabe? É assim, muito próximo do estilo do Looney Tunes ou Tom e Jerry. Mas eu diria que por pouco não chega lá, infelizmente. Tem alguns detalhes na animação que eu gostei, me lembram muito aspectos de Looney Tunes, como por exemplo, tem um episódio que o Lloyd cai no lago e aí ele cospe uns sapos. E sai até um sapo lá só com um esqueleto gritando, sabe? É um detalhezinho bobo, mas eu gosto desses detalhes em desenhos animados porque eu acho que isso deixa a obra ainda mais viva. Uma coisa que é importante citar é que logo na abertura do desenho, a abertura mostra que o desenho vai ser um tanto nonsense. Sabe aquele desenho com estilo meio doido? Pois é, a abertura já passa essa ideia e é uma abertura muito atrativa. Nós temos o Debbie Lloyd dançando no palco lá, fazendo algumas doideiras, até que aparece uma mulher loira, bonitona, e aí eles ficam todos tiçados pela loirona bonitona e ficam dançando lá, tentando chamar a atenção da loirona de qualquer maneira. Até que eles se aproximam da bonitona que estava assistindo eles, e aí a gente descobre que na verdade a bonitona é um castor disfarçado. Não faz o menor sentido, mas eu gosto disso. Porque mostra o que a gente pode esperar um pouco da série, né? Que vai ser um tanto nonsense. E a propósito, aqui nós temos uma figura inédita, o castor, que acompanha Debbie Lloyd, e na verdade é uma castora. Qual é o feminino de castor? O pior é que é castora mesmo. Acertei, tá correto. Aí você me pergunta, como é que você sabe que é castora? É porque tem um episódio que eles estão passeando numa espécie de parque e a castora avista um castor todo musculosão. Aí ela corre na direção dele para tentar ali flertar com o castor musculosão. É nesse episódio que a gente descobre que na verdade é uma fêmea. E uma coisa interessante, é importante citar aqui, o Debbie e Lloyd, eles pensam que a castora na verdade é um gato. É uma forma de passar a ideia que eles são tão burros que não conseguem distinguir um gato de um castor. Então toda hora eles ficam tratando a castora como um gato. E para que serve essa personagem? É claro, é uma mascote da dupla. Essa personagem não tinha nos filmes, em nenhum momento. Ela é exclusiva dessa série animada.
E qual é a relação funcional dela com a dupla Debbie Lloyd? Ela seria a mais inteligente do grupo, entendeu? Muitas vezes você vai ver o Debbie Lloyd entrando em uma enrascada e cabe a Castora tentar alertar os dois ou salvar a pele dos dois em algum problema. Isso porque ela é mais inteligente que os dois. Então a série brinca um pouco com isso. E com relação ao Debbie e Lloyd, como eu mencionei anteriormente, eles estão mais estúpidos do que aquela versão do filme de 1994. Só que não tão estúpidos assim, tá? É importante citar isso. Até porque muitos episódios eles se comportam como crianças. Mas tudo bem, eles também tinham esse comportamento no clássico filme de 1994. E eu tava assistindo assim uns episódios, sabe? Eu não tava me empolgando tanto. Mas eu não achei a série um desastre, não. Já já eu falo sobre isso, tá? Guarda aí que eu tenho informação importante sobre essa série animada. Mas eu fui assistindo assim, sabe, sem ver nada demais, assim, sabe quando a coisa não te agrega? Tipo, você nem ri e nem acha tão interessante quanto estava esperando, mas ressaltando, não é um desastre. É porque eu tava pensando bem assim, poxa vida, se eu fosse criança, eu ia gostar muito disso aqui. Eu ia gostar, com certeza. Mas como eu tava dizendo, eu tava assistindo, não tava gostando tanto, até que teve um episódio, é o episódio 9. Pra quem não sabe, a série só teve uma temporada, 3 episódios. Bom, mas nesse episódio 9, ele é interessante. Aqui eu achei um ponto interessante para discutir. Tem um cientista que fez uma fórmula de amplificar a inteligência. É um soro, na verdade. O problema é que a garrafa se parece muito com uma garrafa de refrigerante, alguma coisa assim. O cientista oferece um refrigerante para o Lloyd e o Deb, ele toma acidentalmente o soro pensando que era um refrigerante. O cientista e o militar que patrocina a pesquisa ficam irritados com o que o Deb acabou de fazer, que foi tomar a fórmula, e sem entender direito, os dois, assustados, saem correndo dali, achando que ia dar ruim para eles, e realmente ia. E é a partir desse ponto que a gente vê a nova interação do Deb e Lloyd, só que com o Deb bem mais inteligente. E aqui o Deb faz o seu primeiro comentário pós-fórmula, que na verdade o Lloyd ele fala primeiro. Ele fala bem assim, essa foi perto, hein? Mas conseguimos despistar ele, não é, gatinho? Ele fala com a Castora. E aí que o Deb fala pela primeira vez. Ele fala, gatinho, essa é uma ordinária fêmea do membro de roedores mamíferos. E aí o Lloyd, como é burro, ele pergunta, o que você quer dizer? Então Deb responde, eu estou dizendo que ela é simplesmente uma castora comum. Aqui a gente percebe já o efeito da fórmula. O Deb está falando de uma maneira totalmente articulada, também falando com a dicção perfeita, em um outro tipo de tom, um tom mais seguro. Eu acho isso interessante também porque demonstra inteligência emocional, coisa que eu invejo quem tem, o que eu não acho que é meu caso, mas eu tento no meu dia a dia chegar a essa postura, só não é fácil. E nesse episódio, basicamente, a gente vê a interação do Deb e Lloyd, só que com essa nova inteligência do Deb, certo? Isso vai ficar interessante. Lembrando que a essa altura, o cientista, ele quer capturar o Deb porque ele está sob efeito da fórmula dele. E aqui um ponto interessante. Ele precisa do Deb, além do Deb ter tomado o soro dele, ele precisa do Deb para resolver uma equação grande, matemática, que está escrita no quadro que o próprio cientista fez. O próprio cientista fez essa equação, esse problema para ser resolvido. Só que o cientista, ele não consegue resolver, ele não consegue chegar ao resultado da equação. Isso porque o quadro, o problema que o cientista escreveu no quadro, você vê que é uma conta matemática extensa, mas essa conta representa a limitação da inteligência do cientista. Ele não é capaz de resolver essa equação. Foi por isso que ele criou o soro, porque quem tomasse o soro seria capaz de resolver a equação do quadro. Assim também ele seria capaz de comprovar o poder do soro que ele criou. Então o cientista e o general vão atrás do Deb e Lloyd e eles acabam sequestrando sem querer
a Castora, pensando que era o Deb. Aí eles levam a Castora para o laboratório, chegam lá, descobrem que pegaram a Castora por engano. Aí a Castora tem um momento que ela se aproxima do quadro, pega o giz e resolve a equação. Essa cena eu vi e, não significou muita coisa para mim, porque o cientista só vai lá, briga com a Castora. O que você está fazendo? Não é para mexer aí? Ele apaga o que a Castora fez e depois aí comenta: precisamos pegar ele logo, porque o efeito do soro só dura 24 horas. Então, eles estão com pressa para poder capturar o Deb, para ele poder resolver a equação matemática que está no quadro. Assim, como eu disse, ele poderia provar a eficiência do soro. Ao longo do episódio, a gente vai acompanhando o cientista e o general tentando capturar o Debi Lloyd, até que eles chegam numa espécie de caipira que viu o Debi Lloyd pela última vez e começam a interrogar o caipira. E olha só o trecho em seguida, eu não prestei atenção nisso, mas esse trecho é interessante. Enquanto o cientista está discutindo com o general, o caipira vai próximo do quadro, ele vê a equação e também resolve a equação. Até aí, eu não tinha prestado atenção, mas tem um detalhe aí, mais para frente eu vou comentar. O cientista de novo fica irritado, vai lá e apaga a equação e briga com o cara e fala: por que todo mundo fica tentando mexer nisso aqui? Realmente, ao longo do episódio vai ter algumas pessoas que vão passar em frente ao quadro e vão tentar resolver a equação. Mas já já eu comento sobre isso. Agora, a parte que me chamou mais atenção nesse episódio, é claro que apareceu umas coisas interessantes antes, mas eu não fui capaz de perceber, é que tem a interação entre o Deb e Lloyd, essa nova interação entre os dois. Um é burro, o outro é inteligente, por causa do soro. Só que eles começam a se desentender. Tudo começa com eles andando no carro, até que o Lloyd propõe para os dois fazer uma coisa divertida, como, por exemplo, assistir um filme. E aqui eu não tinha prestado atenção, eu não tinha reparado nesse detalhe, mas beleza. O Deb concorda. Ok, vamos assistir um filme. E aí eles vão pro cinema. E quando eles param na porta do cinema, tá escrito bem assim no cartaz. Em inglês. A letra tá tão feia que eu nem consegui prestar atenção. Mas tá escrito bem assim: quando Deb conheceu Lloyd. Rapaz, aqui eu achei curioso porque esse título faz uma referência ao filme de 2003, que é justamente o nome do filme, quando Deb conheceu o Lloyd. Mas aí eu pensei, peraí, não é uma referência, porque é impossível. O filme só saiu 8 anos depois dessa animação. Então não foi uma referência, foi só uma brincadeira mesmo da animação. E aí você deve estar pensando, será se o filme de 2003 copiou o título que aparece no cartaz ali do cinema, nesse episódio? Não, também acho que não. Não existe nenhuma declaração oficial sobre isso, sabe? Eu pesquisei se o filme de 2003 copiou o título do cartaz que aparece na animação. Não tenho nenhuma confirmação disso, mas eu diria que é quase certo que sim. Mas aí o Lloyd, ele para em frente ao cinema e faz uma cara pro Deb: e aí, vamos assistir esse filme? E o Deb, que agora está inteligente, não tem interesse em assistir esse filme. O que é comum muito, assim, de pessoas um tanto inteligentes. Elas não veem graça em coisas bobas. As pessoas inteligentes, elas gostam de consumir algo mais complexo, obviamente. Nada de coisa boba ou pastelona. Isso aqui é uma observação interessante, eu tenho um comentário sobre isso, tá? Mas olha só, a cena segue com os dois tentando achar um bom filme, e aí o próximo filme que eles passam é O Mundo de Lloyd, mas o Deb também não tem interesse em assistir. Depois eles vão pro próximo cinema, e nesse próximo cinema está em cartaz Idiota com Vento. Aqui eu entendi, é uma referência com o clássico O Vento Levou. Mas olha só que interessante. O Lloyd está interessado em assistir, mas assim que o Deb vê o cartaz, ele surta. Ele pisa no acelerador porque não quer assistir de jeito nenhum. Aí eu fiquei refletindo, por quê? Bom, o que acontece? Tá escrito ali, Dub with the Wind, um idiota com vento. Aí eu fiquei pensando assim, será se seria uma brincadeira, uma referência direta ao Vento Levou, o clássico filme O Vento Levou? Não, não é isso. Pelo que eu entendi, é uma paródia dentro do
próprio universo da animação sobre o clássico filme O Vento Levou. E como o Deb rejeita tudo que é idiota, ele não só não tem interesse, mas ele fica assustado por terem feito uma paródia com um filme clássico, considerado sério, né? Então é por isso que ele não quer assistir de jeito nenhum. Como eu disse, e grave isso aqui, pessoas inteligentes, elas rejeitam coisas bobas, piadas, brincadeiras, assim. Dificilmente uma pessoa inteligente vai rir de uma piada boba. Mas e aí, o que eles decidem, né? Eles vão para um teatro assistir uma espécie de concerto. Isso, é claro, por causa do Deb. E lá estão os dois, ouvindo aquela música clássica. O Deb está curtindo bastante. Aqui você já entende a referência. Pessoas inteligentes, elas vão gostar de músicas mais sofisticadas, mais bem elaboradas. Só que o Lloyd não está curtindo. Ele fica muito nervoso com aquela apresentação e fala: "Ô, Deb, vamos embora." Só que quando o Lloyd fala em ir embora, aí já é o Deb que não está curtindo muito essa ideia, até porque ele está gostando da apresentação. Mas eles vão embora mesmo assim. A cena seguinte corta para os dois em uma espécie de bar, e lá está o Lloyd em cima de um palco curtindo a música que todo burro gosta, que no caso é sertanejo universitário ou sofrência. Bom, e quem não está gostando dessa situação é o Deb. Ele não curte aquela música, é claro, ele está em outro nível, ele é inteligente e, portanto, ele não está gostando de ficar ali. E não dura muito, obviamente, o Deb começa a refletir sobre a sua amizade com o Lloyd, porque os dois são muito diferentes. Enquanto o Lloyd é burro e gosta de coisas bobas, inúteis ou idiotas, como música de sertanejo universitário ou sofrência, o Deb cria coragem. Eu diria que nem tanta coragem assim, afinal ele tem um controle emocional por causa da inteligência, e fala pro Lloyd: Lloyd, é o seguinte, eu acho que isso não vai dar certo, a nossa amizade, nós temos gostos diferentes, e eu acredito que a partir daqui nossos caminhos tomam rumos diferentes. Então o Deb, ele vai atrás da castora dele. A castora dele que estava com o cientista, lembra? Aparentemente a castora é do Deb. Então o Deb, ele conversa com o cientista, aí tudo bem, realmente é o que o cientista queria. O cientista queria a presença do Deb para resolver a equação matemática que estava no quadro. Então o Deb, tranquilamente, voluntariamente, pega o giz e começa a resolver a equação que estava no quadro. Só que quando ele estava terminando a fórmula, o efeito do soro desaparece porque as 24 horas já se passaram. E obviamente, agora ele retornou a ser idiota e não consegue resolver a equação. E por causa disso, o cientista entra em desespero porque ele não pôde comprovar a eficiência do seu soro. E devido a isso, ele perde o emprego dele no laboratório. O próprio general dispensa ele. E aqui nós temos a cena final interessante. Na cena final, nós temos um faxineiro passando em frente ao quadro, um simples faxineiro. Ele para um pouco, vê a equação no quadro e resolve o problema, escreve ali rapidinho e continua limpando. Eu também não entendi essa cena final, tipo assim, você deve estar pensando, ele deve ter resolvido o problema. Isso fica subentendido que o faxineiro resolveu o problema. Só que, eu sou burro pra caramba, sou péssimo em matemática, como é que eu vou saber se ele realmente resolveu a equação? Bom, a resposta é até simples, eu não tinha percebido isso, mas você lembra que eu comentei que algumas pessoas viram um quadro ali e, por curiosidade, tentaram resolver o problema? Como, por exemplo, a castora, ela também fez isso. Teve o caipira também. As pessoas olhavam para o quadro, ficavam curiosas e tentavam resolver o problema. Aqui eu percebi um detalhe. Tanto a resposta da castora quanto a resposta do caipira é a mesma resposta do faxineiro. 3 pessoas que supostamente não seriam inteligentes, são pessoas simples, como, por exemplo, a castora, o caipira e o faxineiro. Essas 3 pessoas conseguiram resolver a equação. Tanto é que os 3 chegaram ao mesmo resultado.
Então eu pude comprovar que o resultado estava certo porque teve 3 confirmações. A cena final é interessante porque o ponto não é como a equação foi resolvida, é quem resolveu. E nós podemos fazer umas observações em torno disso. A equação nunca foi sobre genialidade científica. O cientista complicou algo que talvez nem precisasse disso tudo. A inteligência formal falha onde o acaso funciona. Em outras palavras, o problema que ninguém consegue resolver é resolvido por quem não tem status nem reconhecimento. Então o cientista elaborou essa equação, mas não foi capaz de finalizá-la, não foi capaz de resolvê-la, sendo que outras pessoas simples conseguiram. Essa mensagem, certas coisas que as pessoas complicam podem ser resolvidas de maneira muito simples. Então foi isso o que eu achei interessante nesse episódio do Debi Lloyd. Nós temos a amizade do Debi Lloyd que só funciona porque os dois são muito burros e pensam da mesma maneira. Eu vivo batendo essa tecla aqui, tá? Vivo batendo essa tecla. Uma amizade só funciona porque 2 pessoas têm o mesmo gosto ou o mesmo objetivo em comum. Então, às vezes, você tem um amigo desde a infância, mas vocês vão crescendo, criando interesses diferentes, e aí você vai ver que a amizade ela vai se afastando cada vez mais, justamente porque tem cada vez mais motivo para vocês se afastarem. E aí só vai restar mesmo a recordação. Quem você era quando era criança e quem você é agora, só restou a lembrança. A mesma coisa provavelmente vai acontecer com seu amigo. É o caso do Debi Lloyd. O Debi não queria mais papo com Lloyd, afinal ele era muito burro. A distância do QI deles era imensa e não tinha compatibilidade ali. Mas tudo bem, o Debi voltou a ser burro e eles voltaram a ter a mesma amizade de sempre. E aí também passa uma outra mensagem. Uma mensagem até clara de que a gente é mais feliz quando é burro. Eu concordo com essa mensagem, até porque uma vez que você é burro, você vai querer se envolver com outras pessoas burras, fazendo burrice, ouvindo som alto. E por incrível que pareça, por mais que um hábito desse até prejudique os ouvidos e deixe as pessoas surdas, elas são felizes sendo burras e surdas. Eu acho deprimente uma situação dessa, mas se eu for listar aqui as burrices que os brasileiros cometem, que eu fico indignado, vai alongar ainda mais o vídeo. Então, vou partir direto para a última lição, que é só ressaltando que certas coisas complicadas ou que as pessoas complicam podem ser resolvidas de maneira simples. Ah, mas é porque as pessoas são burras demais. Burras a ponto de complicar algo simples. Já com relação à animação, reforçando, eu gostei do tom da animação, ela tem uma pegada cartunesca, eu só senti um pouco de falta de ousadia. Isso foi uma coisa que me incomodou, e eu só senti um episódio um pouco mais forte, mais profundo, no episódio 9. Lembrando que a animação tem 13 episódios e uma temporada só por causa da baixa audiência. No entanto, deixa eu falar uma coisa interessante sobre essa animação. De todas as obras audiovisuais que temos de Debi Lloyd, depois do clássico Debi Lloyd de 1994, a animação, o desenho animado de 1995, é a melhor obra audiovisual até agora. Porque caso você não saiba, o clássico Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, de 1994, teve continuações. Nós tivemos a série animada, nós tivemos aquele filme Tenebroso, de 2003, que é até com outros atores, quando Debi conheceu Lloyd. É horrível, a começar pela troca dos atores, né? Poxa vida, você substituir uma pessoa insubstituível, como por exemplo Jim Carrey, não tem condições, pô. Então fica difícil desse filme dar certo. Mas, por incrível que pareça, tivemos uma outra continuação de Debi Lloyd, um outro filme, que veio tarde pra caramba, 20 anos depois, que foi Debi Lloyd 2, que eu acho até que eles perderam o tom do humor. O filme Debi Lloyd 2, apesar de ter o elenco original, é pior ainda. É pior ainda. Eu não sei qual que eu acho pior, cara. Se é o Debi Lloyd 2 ou
quando Debbie conheceu Lloyd. Os dois são ruins, eu não recomendo, você não vai achar graça. Eu vou até falar deles nos próximos vídeos. E foi por isso que eu falei que a melhor obra audiovisual que tivemos depois do clássico de 1994 foi a animação. Isso mesmo, a animação, embora não achei essas coisas, é melhor que os dois filmes live actions posteriores ao clássico. É por isso que a animação, embora não tenha sido reconhecida na época, ela foi revisitada por fãs do clássico de 1994, que reconheceu que a animação ela é boa sim, ela mantém a essência do clássico de 1994 e hoje é considerada uma animação cult. Mas já vou adiantar que, na minha opinião, Debbie Lloyd para mim só ficou no clássico de 1994. A animação, eu diria que quase chegou lá. Faltou mais ousadia. Mas a animação sim tem um design certo, o tom certo, só faltou mais ousadia. Pô, eu basicamente só gostei de um episódio. Mas para criança, eu diria que o desenho funciona assim. Com uma observação, e isso se a criança não conhecer o clássico de 1994. Porque se a criança conhecer o clássico Debbie Lloyd de 94, não vai gostar tanto dessa animação não. Até porque o filme clássico é bem mais ousado e a animação seria mais leve. E isso qualquer público, independente da idade, acaba percebendo. Bom, é isso, essa é a minha opinião sobre a animação Debbie Lloyd de 1995. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar se você é tão burro a ponto de gostar de sertanejo universitário e sofrência em Sou Alto como Lloyd, ou você é inteligente e por isso prefere o silêncio e a paz. Comente aqui, eu gostaria de saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo.